Boa tarde a todos. Obrigado por estarem connosco nesta primeira sessão dos workshops Passive House de 2021. Obrigado e bem-vindos. Esta é a sessão dedicada a soluções Saint-Gobain. Saint-Gobain como parceiro e como parte interessada na Associação Passive House está sempre presente, ou procura estar sempre presente nestas iniciativas, que valoriza muito com grande importância e que acha que é um bom canal para também divulgar as suas soluções que se enquadram neste conceito. O meu nome é Vasco Pereira, eu sou responsável pela formação da Saint-Gobain Portugal. Tenho comigo o meu colega Francisco Ferreira, da Saint-Gobain Glass Solutions, da área do vidro. Olá, Francisco. Olá, boa tarde. Nós vamos partilhar aqui, eu falarei de algumas soluções para a envolvente opaca e o Francisco depois falará também de soluções para a envolvente envidraçada. O Francisco é um especialista nessa área, naturalmente. E, portanto, o tema que pretendemos trazer é apresentar algumas soluções do universo da Saint-Gobain para a envolvente de uma Passive House. Para começar, queria recordar, enfim, há pessoas a quem já fizemos esta introdução, outras que eventualmente não, explicar um pouco o que é o universo Saint-Gobain. Saint-Gobain é uma multinacional de origem francesa, enfim, já com mais de 350 anos, mas que tem atividade em todo o mundo, enfim, em todos os continentes, em várias áreas industriais, nomeadamente na área da construção. Em Portugal, em concreto, nesta área da construção, o nosso negócio parte está agrupado, outra parte funciona de modo independente. Esta área dos materiais de construção que enquadra estas três marcas: Placo, que propõe soluções em gesso, Isover, soluções de isolamento baseadas em lã mineral, e a Weber, que trabalha soluções em argamassa e ETICS, estão todas agrupadas dentro de uma mesma organização, designada Saint-Gobain Portugal, que é uma organização recente, enfim, tem 1 ano e picos de atividade sobre este formato. Também, trabalhando muito de perto com a organização dos materiais de construção, temos a área do vidro, que tem, enfim, 2 suborganizações, vamos dizer assim: a Saint-Gobain Building Glass, que produz e desenvolve soluções em vidro plano, e também a Saint-Gobain Glass Solutions, em Portugal, mais conhecida também pela designação Covipor, que transforma o vidro e comercializa vidro transformado, enfim, para utilização na área da construção. Também no universo do Grupo Saint-Gobain, em Portugal, trabalha também a marca Leca, que produz argila expandida, enfim, e promove soluções baseadas em argila expandida, e parte da constituição de algumas das soluções de que falaremos hoje incorpora também materiais Leca. Portanto, este é um pouco o perfil da organização da Saint-Gobain em Portugal nesta área dos materiais de construção ou de soluções para a construção. Bom, indo então ao tema que foi proposto, enfim, que é o tema chapéu destes workshops. Portanto, a ideia é fazermos a apresentação de algumas soluções, no caso concreto, na nossa área, para a envolvente do edifício, baseados num exemplo, num projeto específico, um caso de estudo, uma moradia térrea, uma moradia, enfim, é um projeto real, mas neste caso é um projeto teórico, conceptual, para o qual se pretende propor soluções, no nosso caso para a envolvente, baseado na ideia de que esta moradia pode estar em 3 localizações diferentes no nosso país. Mais a norte, numa zona climática mais exigente do ponto de vista do inverno, em Bragança, numa zona intermédia, em Coimbra, e numa zona menos exigente, digamos assim, em Faro. E, enfim, é à volta da construção de soluções, ou da proposta de soluções, para uma envolvente eficiente do ponto de vista Passive House para estas 3 localizações, que iremos apresentar aqui um conjunto de soluções. Sabemos que na área da envolvente do edifício há 3 parâmetros que são fundamentais, 3 princípios que são fundamentais. Um é, naturalmente, o isolamento térmico, portanto, a eficiência do isolamento térmico, aqui representada pelo coeficiente de transmissão térmica das soluções. Por outro lado, também a minimização das pontes térmicas, e aqui
tem muito a ver com o detalhe colocado na definição da solução e do enquadramento entre as soluções em projeto, portanto, a pormenorização do projeto e a maneira como, nomeadamente, os remates, as zonas de encontro, etc., são resolvidas e, finalmente, também a estanqueidade ao ar, e mencionaremos esse aspecto nas várias soluções que iremos apresentar. Bom, dito isto, passemos então às soluções para a envolvente, começando pela envolvente vertical, portanto, a zona opaca da envolvente vertical, e eu aqui queria apresentar 3 soluções e apresentar um pouco os respectivos desempenhos, concretamente relativamente ao respectivo coeficiente de transmissão térmica e, portanto, o nível de eficiência que as várias soluções conseguem trazer na resposta aos requisitos que foram definidos. A primeira solução que vos queria trazer, que efetivamente tem 2 variantes, e a segunda solução anda também à volta da mesma lógica, é uma solução baseada em parede de alvenaria, uma parede tradicional, digamos assim, alvenaria, neste caso uma alvenaria construída usando argila expandida na sua constituição, portanto blocos Leca, e no caso desta solução 1, associada a um sistema ETICS da Weber, designado por Weber Thermoconfort, que se caracteriza por utilizar como material isolante uma placa em lã de vidro. E como sabemos, a lã de vidro tem algumas características específicas, nomeadamente o capítulo da resistência ao fogo e também da permeabilidade ao vapor d'água, portanto a sua transpirabilidade, que transforma numa solução excelente no contexto dos sistemas éticos. As 2 soluções, ou subsoluções, partem da utilização de 2 tipos de bloco Leca diferentes. Um bloco conforto que tem 35 cm de espessura, portanto é um bloco pensado para maximizar a capacidade de proteção térmica, e o bloco térmico, que começa a ser um standard, digamos assim, de alguma forma, nos últimos anos, em soluções de alvenaria para fachadas com eficiência térmica melhorada. E, portanto, é a combinação destes 2 componentes do que é uma parede em alvenaria, associados ao reboco interior, que, neste caso, no contexto desta solução, funciona como camadas tanque, que mostramos estas 2 soluções e discutimos um pouco o respectivo desempenho. Então, indo aqui um pouco a esta tabela, que pretende traduzir um pouco os desempenhos destas soluções nas 3 localizações geográficas, efetivamente encontramos aqui, recordando que o objetivo do U em Bragança é 0,25, em Coimbra é 0,35 e em Faro é 0,40. Eu proponho aqui as soluções combinando então os blocos de alvenaria com os sistemas ETICS, partindo dos respectivos desempenhos térmicos, das respectivas condutibilidades, nomeadamente no sistema ETICS, em que a placa isolante tem uma condutibilidade térmica de 0,034, e chegamos aqui à definição de espessuras, quer do sistema ETICS, quer a espessura total das paredes, para cumprir, digamos assim, os requisitos do coeficiente de transmissão térmica que foram definidos no desafio que nos foram deixados. E, portanto, conseguimos, para as 2 soluções, naturalmente é preciso dizer que a solução de bloco de conforto é mais eficiente do ponto de vista térmico, mas também são 10 cm adicionais de espessura, portanto, há aqui um balanço que é preciso encontrar. Também é importante dizer que, sendo um bloco de conforto mais eficiente termicamente, as espessuras de isolamento serão mais reduzidas pelo facto de usarmos uma alvenaria mais eficiente termicamente e, portanto, encontramos aqui soluções que passam por sistemas ETICS com 80 mm e 110 mm para a zona de Bragança, que leva a espessuras totais de paredes de 45 cm no caso A e 37 no caso B. Enfim, e por aqui vai, enfim, à medida que o nível de exigência baixa, porque as condições climatéricas são também menos exigentes, vamos encontrando espessuras mais baixas do material isolante no sistema ETICS e, portanto, também espessuras mais baixas na espessura total da parede. Sendo que, quando chegamos à comparação das soluções entre Coimbra e Faro, nomeadamente do ponto de vista da espessura da placa isolante do sistema ETICS, os 40 mm já são o mínimo possível e, portanto, efetivamente, a parede começa a ter um nível de eficiência até já acima do requisito definido. Pronto, sem entrar em demasiado detalhe, fica aqui a informação que será partilhada com certeza e, portanto, este é o nível de eficiência que se consegue
com a menor solução possível, ou a solução mais aligerada possível, para o nível de eficiência que se pretende nas 3 localizações. A solução 2 é uma solução do mesmo género, do ponto de vista das alvenarias, mas que tem como solução de isolamento térmico, naturalmente aqui estamos sempre a falar de soluções de isolamento térmico pelo exterior, que é a solução mais eficaz do ponto de vista da resolução das problemáticas associadas às perdas das pontes térmicas. Esta solução, então, mantém as mesmas soluções de alvenaria, mas, neste caso, a solução de isolamento, especificamente, não é um sistema ETICS, é um sistema Weber Thermo também, da Weber, mas que, neste caso, é um reboco isolante. É um reboco designado como Weber Thermo Isolone, que, efetivamente, tem uma altíssima eficiência do ponto de vista da proteção térmica, considerando que é um reboco, portanto, é uma solução mineral, que tem uma contabilidade que aqui aparece mencionada de 0,042, para termos uma ordem de grandeza só 17% pior do que, por exemplo, uma placa de poliestireno expandido, que é a solução isolante térmica por excelência no exterior de fachadas. Bom, seguindo a mesma lógica, enfim, aqui estão definidas as soluções que permitem cumprir nas várias localizações e com os 2 tipos de solução construtiva, os requisitos colocados. Sendo que é preciso dizer que na solução com o bloco térmico não é possível encontrar uma solução razoável sem irmos para espessuras de utilização de reboco exageradas e que não são construtivamente viáveis e, portanto, efetivamente a solução 2B não se apresenta como uma solução viável para uma localização em Bragança e, portanto, nesse caso, não aparece aqui mencionada a solução. Mas, de resto, para as restantes localizações, conseguimos construir soluções que são bastante razoáveis do ponto de vista do que sejam as espessuras totais da parede, mas também as espessuras necessárias para poder executar um reboco isolante. Portanto, é possível utilizar, então, uma solução de reboco para construir uma solução para uma envolvente passive house nas várias localizações geográficas. A terceira solução para a zona opaca que vos queria falar é uma solução com um conceito bastante diferente ou completamente diferente das que vimos até agora, que eram soluções baseadas em alvenaria, portanto soluções mais tradicionais. As soluções que propomos são soluções variáveis, digamos assim, de uma solução de parede ligeira, designamos como placoterm íntegra. Portanto, é uma solução de parede baseada numa estrutura metálica e em placas de gesso e materiais isolantes como, digamos assim, soluções de fecho destas nossas paredes. Tem 2 variantes. A solução de base, digamos assim, é uma solução que tem uma estrutura dupla, uma estrutura exterior, se quisermos dizer assim, e uma estrutura interior, sendo que a estrutura interior é uma estrutura semelhante à das divisórias interiores, e que se distingue pelo facto de utilizar uma placa de gesso definida ou formulada para poder ser usada no exterior, designada como Glass Rock X, e que está associada então a também 2 camadas isolantes em lã de vidro e uma membrana de estanquidade ao ar na face interior, portanto, nesta face que está aqui entre a estrutura interior e as placas de gesso no interior, para garantir a estanquidade ao ar. Já me vou referir mais em detalhe a esta membrana vária. Portanto, esta solução é depois revestida, as placas de gesso são revestidas com argamassas e acabamentos no exterior da marca Weber. A outra solução, a solução B, é uma solução do mesmo género, mas que substitui o pano interior pela aplicação de um sistema ETICS no exterior, na superfície da placa de gesso Glass Rock. Portanto, o conceito é semelhante, simplesmente eliminamos o pano interior ou a estrutura interior para passarmos, digamos assim, o complemento de isolamento para o exterior com o sistema ETICS, também ele baseado em lã de vidro, concretamente o sistema ETICS que vimos na solução 1, o sistema baseado em placas isolantes de lã de vidro. Portanto, a solução prevê também a aplicação da tal membrana de estanquidade no interior, a membrana Vario. Esta tabela resume então os desempenhos que conseguimos obter com esta solução. Chama a atenção que reduzimos drasticamente as espessuras das paredes. Recordando que nas soluções anteriores andávamos em soluções sempre acima dos 30 cm, no modo geral, 30 e muitos, 40. Aqui estamos sempre com soluções com espessuras totais de parede até 20 cm. Enfim, é a solução para Bragança, para a solução A, até tem 21 centímetros. Mas, enfim, permite, como podem constatar, níveis de eficácia de proteção térmica muito elevados, até bastante abaixo relativamente às soluções anteriores, portanto, ao nível de exigência colocado.
porque efetivamente estamos aqui a trabalhar já com as espessuras mínimas disponíveis do material isolante, nomeadamente as placas de lã de vidro. Portanto, efetivamente os níveis de desempenho de proteção térmica destas soluções são muito elevados. Este tipo de construção aligeirada, vamos dizer assim, tem como contrapartida, de facto, as inércias térmicas consideradas para o cálculo da eficiência global são mais reduzidas, mas estas soluções, pelo facto de serem também soluções aligeiradas, permitem funcionar melhor quando necessitamos de aquecer rapidamente os espaços sem grande consumo de energia. Portanto, as soluções de baixa inércia térmica também conseguem trazer essa mais-valia de aquecimento rápido dos espaços e, portanto, quando são utilizações muito sazonais, digamos assim, mesmo ao longo do dia, quando só é utilizado a partir de X horas do dia, rapidamente se consegue aquecer o espaço sem utilizar demasiada energia que seria absorvida pela inércia dos materiais pesados, como seria o caso das duas soluções anteriores. Só um toque relativamente ao tal sistema vário que vos falei, o sistema de estanquidade. Efetivamente é uma membrana da Isover, designada como vário, que consegue proporcionar duas vantagens, vamos dizer assim. Por um lado, é uma membrana de estanquidade ao ar e, portanto, é possível os sistemas aligerados que vimos ainda há pouco, antes da aplicação das placas interiores, como do revestimento interior, o sistema ser tornado estanque através da aplicação deste sistema, mas também permite regular de alguma forma a permeabilidade ao vapor d'água da solução de fachada. Efetivamente é uma membrana microperfurada, se quisermos dizer assim, que tem uma estrutura molecular a partir do tipo de material com que é fabricada, que permite, portanto é uma espécie de membrana inteligente que permite, em função das temperaturas ambientes de inverno e de verão, diminuir a permeabilidade ao vapor ou aumentar a permeabilidade ao vapor através da variação da dimensão, enfim, dos pequenos poros do material, que permite então fazer este controle ou esta regulação da permeabilidade ao vapor d'água ao longo das várias estações do ano. Para concluir a envolvente, antes de passar à área envidraçada, só uma solução para a envolvente da cobertura. Neste caso, a proposta que está desenhada é uma cobertura inclinada só com uma água, com uma laje em betão. Portanto, a solução que gostaríamos de propor para esta circunstância é uma solução de isolamento posterior, mais uma vez, usando um material isolante em lã de rocha de elevada densidade com uma condutibilidade de 0,039. Porquê lã de rocha e porquê de elevada densidade? Porque, ao contrário das fachadas onde a questão da densidade não é muito importante do ponto de vista da resistência mecânica, porque as fachadas à partida não sofrem grande interação mecânica e, enfim, os sistemas éticos têm revestimentos que lhe permitem essa compensar a menor resistência mecânica das soluções em lã mineral. Na cobertura, onde é necessário resistência à compressão, necessitamos de um isolante em lã de rocha, que é um material mais denso e que permite resistências mecânicas, nomeadamente à compressão, adequadas depois à colocação do revestimento exterior. No caso, o que está previsto é telha cerâmica. E, portanto, a solução que trazemos aqui é exatamente um isolante chamado Alfa-Toit, que, portanto, é colado, digamos assim, na superfície da laje e que depois, por cima, se aplica uma membrana de reforço de impermeabilidade, não é uma membrana de grupo Saint-Gobain, enfim, existem soluções no mercado para complemento de impermeabilidade relativamente à impermeabilidade principal proporcionada pelas telhas cerâmicas, assentes sobre um ripado e um contra-ripado, que são fixados, digamos assim, através do material isolante à própria laje. Os desempenhos desta solução estão aqui definidos nas 3 localizações, considerando uma laje de betão de 20 cm, enfim, isto aqui já é especulação da nossa parte, na medida em que não havia informação suficiente para isso, mas admitindo uma laje de 20 cm, conseguimos, com estas espessuras de material isolante, obter estes níveis de desempenho que estão perfeitamente integrados e cumprem os requisitos que estavam colocados para o desempenho da cobertura nas 3 localizações. Bom, passo então a palavra ao Francisco Ferreira, colega da área do vidro, para nos apresentar as soluções para a envolvente envidraçada. Então, eu vou tentar explicar um pouco as soluções propostas, tanto no âmbito deste projeto Passivals e em função, digamos assim, em função dos pressupostos ou requisitos, nomeadamente o fator solar e o coeficiente de transmissividade térmica, que teria um valor compreendido entre 1 e 1,4 watts por metro quadrado, no caso do fator solar entre 0,40 e 0,60. Assim, propusemos 2 soluções que vão de encontro a esses requisitos. Solução 1, composta por um vidro incolor, no qual é depositada uma capa neutra de origem metálica,
que confere as características de controle solar e térmico. Esta capa é colocada na face interior do vidro exterior e é realizada por pulverização catódica em vácuo. Portanto, este vidro é temperado, securito, e tem também o tratamento HST. Depois temos uma câmara de argon de 90%, de 16 mm, e um vidro interior laminado Stadi Protect 44.2. Estamos a falar de uma espessura total na ordem dos cerca de 31 mm. Na solução 2, propusemos um vidro com um aspecto mais neutro, portanto é uma solução, como vemos em baixo, tem um fator solar de 0,6, um coeficiente de transmissibilidade térmica de 1,1, uma transmissão luminosa de 80%, reflexão 12, que é equivalente à anterior, e um isolamento térmico, aí eles são idênticos também, 38 dBs, ao nível do RW, portanto significativamente acima ao regulamento, e mesmo em termos de solução conjunta, castelharia e vidro. Portanto, este vidro exterior tem também uma capa metálica, mas ainda mais imperceptível. Isto é praticamente neutro, quase não se consegue distinguir, digamos, este vidro de uma solução dita tradicional. E, portanto, esta solução normalmente é utilizada nas vertentes norte ou vertentes protegidas do sol. Quero ainda referir que todas estas soluções são compostas por vidros de segurança, ou seja, no exterior é um vidro temperado, de acordo com a norma, e no interior é um vidro laminado também, Protect. É tudo. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Bom, e é também, enfim, tudo o que tínhamos para vos trazer relativamente às nossas soluções do Grupo Saint-Gobain para uma envolvente eficiente no contexto de Passive House, tentando responder então aos níveis de exigência que tinham sido propostos. Queremos agradecer a vossa atenção. Ficam também aqui os contactos, o meu e do Francisco, das nossas áreas, e também aqui uma indicação de locais onde podem fazer mais pesquisa sobre soluções na área da Saint-Gobain, na área dos materiais e também na área dos vidros. Enfim, há muita informação disponível e também muitas ferramentas, nomeadamente na área do vidro, muitas ferramentas de cálculo e de apoio à definição de soluções, portanto ficam convidados a dar uma vista de olhos a toda a informação que o Grupo Saint-Gobain tem sobre a área do vidro. Muito obrigado, boa tarde